Nós estamos falando esses dias sobre importância do discipulado para nosso desenvolvimento e cura. É o tema que nós estamos abordando nesse mês de agosto. Temos trabalhado aí já 2 domingos, esse é o terceiro, é isso mesmo? E semana que vem teremos ceia e encerraremos esse assunto desse mês. Vamos fazer mais uma oração para a gente poder começar esse assunto hoje, tá bom? Eu quero repreender no nome de Jesus toda influência externa, toda ação das trevas que visa roubar o entendimento, a atenção dos nossos irmãos, ó Senhor. Que tudo aquilo que venha do nosso adversário para gerar confusão, contenda ou falta de compreensão seja repreendido agora no nome de Jesus. Também oro para que nosso entendimento esteja disposto, disponível a Ti, nossos corações atentos, nossos ouvidos atentos à palavra do Senhor. Traz a necessidade de cada um, Senhor, por meio dessa palavra. Responde às suas orações, no nome de Jesus. Amém. Para começar, eu gostaria de ler um texto que é bem conhecido nosso. Vamos lá para Lucas. Versículos 23 e 24. Vamos trabalhar de trás para frente, tá bom? Vamos trabalhar com o versículo 24, depois eu chego no versículo 23. O 24, pelo que nós ouvimos aí da leitura de Wilton, quem quiser salvar a sua vida, acontece o quê? Ele vai terminar perdendo ela, né? Mas aquele que perder a sua vida, o que acontece com ele? Salvá-la, né? Irá salvá-la. É um processo ilógico, naturalmente falando, né? E difícil, muitas vezes, de ser atuado. Porque, naturalmente, nós vivemos para proteger a nossa vida. Naturalmente, nós nos protegemos para que não venhamos sofrer ou passar situações difíceis. Isso é natural. Então, a gente sempre se resguarda de uma forma, né? Ou fala menos, né? Não, se eu falar isso aqui vai dar margem para, né? Aí eu vou economizar, porque senão pode acontecer. Então, no geral, a gente sempre protege a nossa vida, né? Mas quando a palavra vem trazendo aqui, Jesus vem agora mexendo num ponto que é meio difícil. Ele fala, quem quiser salvar a sua vida, quem quiser continuar se protegendo, vai terminar perdendo a vida. Mas aquele que perder a sua vida vai salvá-la. Isso é muito interessante porque, no contexto discipulado, como é que vai haver crescimento, desenvolvimento, se você se autoprotege o tempo todo? Se você sempre é desconfiado, se você acha que as pessoas sempre têm alguma coisa a falar, ou o caminho que você escolheu, que você tem desenvolvido é melhor. Então não tem como desenvolver. É preciso que você perca. E o perder é difícil, porque você tem o que você tem por muito que você conquistou e criou. Então você tem esse desenvolvimento, esse determinado entendimento, inteligência, sabedoria, por tudo que você construiu. E você chega no reino e agora é confrontado a abrir mão do que você construiu com tanto suor, com tanto sacrifício. Às vezes você chega num contexto que você estudou tanta palavra, desenvolveu tanto, e agora abrir mão disso é difícil. Mas se você não abrir mão, não tem como você conhecer o Senhor. A gente pode falar disso, para ficar mais claro, falar de um Paulo da vida. Era um cidadão que tinha bastante conhecimento. Mas a gente entende na história do Paulo que ele chega em determinado momento e diz assim, tudo que eu tenho, tudo que eu adquiri, hoje eu tenho, hoje eu considero como esterco, ou seja, pela sublimidade do conhecimento de quem? De Cristo. Se Paulo não perde, se Paulo não abre mão, não tinha como conhecer Jesus. E se a gente observar, muitos fariseus, mestres da lei, doutores, não conheceram por quê? Nós sabemos que não pode fazer isso, nós sabemos que a lei diz isso, e não passaram daquilo e morreram ali. Então, quantas vezes nós nos sabotamos, impedimos o crescimento porque, não posso ir além porque vai que é para perder. Ontem eu conversava com a irmã e disse a ela, a coisa mais difícil que temos para caminhar no reino é quando o Senhor deseja que sejamos vulneráveis, e nós não gostamos de ser vulneráveis. Nós gostamos de estar no controle, nós gostamos de estar ciente de cada passo, mas o Senhor nos chama a ser vulneráveis. E a vulnerabilidade é ruim. Por quê? Porque você está vulnerável, está suscetível a qualquer tipo de ataque. Mas por que o Senhor nos quer vulneráveis? Porque Ele quer que toda resistência ou defesa venha dEle e não da gente. Mas a gente sempre aprendeu a se defender. E a gente não consegue esperar que o Senhor nos defenda.
Olhando para Jesus e vendo Jesus, você vê que ele esperava completamente no Pai. E ele não vivia na defensiva. As pessoas diziam, ele não precisava lançar a palavra para a pessoa. Ele vivia. Ele conseguia conviver tanto com os pecadores quanto com os autores da lei. O pecado daquelas pessoas não iria influenciar sobre ele. Nem a dureza iria machucar o coração dele para ele se tornar amargurado. Estava vulnerável, mas na dependência do Pai. Tem um momento que Jesus está na cruz e as pessoas começam lá dizendo, salvou a muitos, salva-te a ti mesmo. Aí, ó, você é o Cristo, desce da cruz e vamos crer em ti. E o que Jesus diz? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus estava completamente entregue, mas as palavras daquelas pessoas não dominavam ele. Ele não precisava provar a elas nada. Ele não precisava mostrar a elas que ele era o Machia, que ele era o Messias, que ele precisava descer da cruz. Ele não precisava disso, porque estava completamente na dependência do Pai, porque a revelação era do Pai, o Pai que revelava. Mas a gente tem uma preocupação de que as pessoas nos vejam como pessoas de bem, como pessoas honestas. E a gente fica numa preocupação que as pessoas não reconheçam. E quando falam algo da gente, a gente fica chateado, a gente se zanga. Porque estamos muito vivos ainda. Agora vamos para o versículo 23. Se alguém quiser vir a mim, negue-se a si mesmo. A nossa natureza, ela quer mostrar algo. A nossa natureza, ela quer se proteger. A nossa natureza não quer ouvir, não quer sofrer, não quer passar. A gente quer justificar. Quantas situações nós justificamos sem a mínima necessidade? E você justifica e o outro, é verdade, estou crendo, viu? E não está. Mas a gente tem o prazer de dizer, gente, isso não vai mudar o pensamento da outra pessoa. O que vai mudar o pensamento da outra pessoa é a sua vida em Cristo. É a ação da graça sobre você que vai mudar ele. As suas palavras não vão mudar, as suas justificativas não vão mudar. Ninguém. Mas a gente vive desta forma. E quando Jesus chama assim, negue-se a si mesmo, a gente tem uma compreensão muito superficial do negar a si mesmo. Rapaz, estava com a vontade de fazer tal coisa, não vou fazer. Bom, é um ponto. Mas Jesus está falando do tudo. Por quê? Se nós quisermos andar após ele, tem coisa que ele vai pedir de você. E tem coisa que ele vai mexer em você, que vai confrontar e muito. Às vezes a gente fala assim, Senhor, eu dou tudo a ti. E a gente dá tudo que a gente não tem necessidade, a gente não gosta. Ou que a gente gostaria de perder mesmo. Mas ele quer o tudo, e esse tudo inclui até aquilo que você tem de mais precioso. Teve um ponto que eu conversava com as mulheres ontem, e eu falava de um sonho que o Senhor me deu uma certa vez. E muitos anos atrás, a Aurita falou que eu nunca tinha contado a ela esse sonho, porque realmente eu lembrei ontem. Né? Nunca contei a ninguém, também não lembro de ter contado a alguém. E esse sonho foi muito interessante, porque esse sonho falava da minha vida. E uma pessoa, não lembro quem era, mas eu sei que era um discipulador, trabalhava comigo. E quando trabalhava comigo, conversando, dentro de mim tinham como se fossem alguns baús. E esses baús se abriam. E aí vinha outro baú e iam se abrindo, até que chegou um momento que todos os baús, um dentro do outro, estavam abertos. E aí, para mim, estava tudo bem. E aí a pessoa no sonho diz assim, você tem mais um? Eu falei, não, você viu que está tudo aberto aí. Você tem mais um e está muito escondido. E aí eu lembro que no sonho eu via um baúzinho pequeno, bem guardado, bem escondido, e que eu não queria que ninguém mexesse. E ali eu despertei do sonho. E eu estava falando com as mulheres ontem, falando sobre esse ponto. Falei, às vezes nós somos assim. Porque a gente gosta de ficar na superficialidade. A gente vai para o discipulado, a gente senta, e aí, como é que está bem? Não, estou bem. Estou tranquilo, estou desenvolvendo, estou orando. Tenho dificuldade aqui, mas Deus está me dando graça. Eu estou tentando, mas a minha mulher é assim. Né? Quantas gente conversa com o homem sai dele e fala da mulher. Quantas vezes conversa com a mulher sai dela e fala do marido. Não é o marido agora é você. Não é a mulher agora, é você. E às vezes a gente tem uma dificuldade de entrar porque ele não consegue enxergar ele não consegue enxergar a necessidade dele, as mazelas dele, e ele vai para o outro.
né? E a gente fica muito difícil de trabalhar porque a gente entra, a gente começa a conversar e depois, não, mas fulano, não, mas Beltrano. Então, nossas orações, o Senhor desperta. É o momento de você se ver, é o momento de você se abrir, é o momento de você se dar. Só que é um momento difícil porque você vai ficar vulnerável. Quem vai sentar com você, você vai ficar vulnerável àquela pessoa. E a gente não gosta disso. Então a gente já vem cheio de justificativa. Eu sou assim porque é isso. Eu sou assim por causa desta forma. Mas você precisa entender que você precisa perder. Perder a sua razão. Perder a sua certeza. Perder a sua autoproteção. E aí acontece uma transformação. Nós lutamos tanto e falamos tanto que precisamos ser nova criatura, mas não queremos passar pela transformação de ser uma nova criatura. Para ser uma nova criatura, não é apenas palavra, não é apenas estudo bíblico, não é apenas oração. É dar-se ao trabalhar do Espírito Santo. É dar-se uma transformação que vai mexer em áreas tão terríveis que você não gostaria que fosse mexida. E nós temos N mecanismos de defesa para fugir disso. Por isso, continuamos sendo as mesmas pessoas. Continuamos sendo os mesmos homens, as mesmas mulheres, com transformações pequenas, que poderiam ser grandiosas. E a gente pensa assim, poxa, já mudei tanto. Muito pouco. Porque você mudou na sua concepção. E não é na sua concepção que você tem que mudar. Você tem que mudar na concepção do Senhor. E essa coisa é complicada, porque a gente tem uma visão da gente e que muitas vezes é distorcida pelo outro. Porque a gente pensa assim, poxa, eu era assim, hoje eu tenho estado, tenho melhorado, pô, tem sido tão difícil para mim passar isso aqui. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês. Ninguém consegue mudar-se sozinho. Ninguém se transforma sozinho. A gente se engana. A gente se engana. Porque a gente acha que podemos dar jeito. Não podemos dar jeito. O cerne do problema sempre continuará escondido. E sempre se manifestará. E o pior de tudo, sempre lhe manterá afastado do Senhor. Porque quando você começa a se envolver com o Senhor, Ele não só apenas traz a sua mazela, mas a necessidade de você confessar, a necessidade de você se abrir, a necessidade de você mostrar isso a alguém, e você não quer. Sempre será este o caminho que o Senhor estabeleceu. Porque o Senhor trabalha num contexto de corpo. E o corpo precisa estar um no outro. É assim que funciona. Às vezes nós olhamos alguns homens muito cheios de graça, né? E usados pelo Senhor. Não no contexto de dons e maravilhas. Mas na simplicidade, no conversar, no compartilhar com muita graça a palavra. Somos tão dados. Somos tão abertos que você começa a entender por quê. Você começa a se questionar por que são assim. Simplesmente são homens que não têm reserva. Homens que sentam, conversam, se dão. Esses homens passaram por dores, no sentido de se abrir e em alguns momentos foram traídos. Em momento nenhum, a palavra deixa para mim e para você que o fato de você se abrir não significa que você não será traído, exposto e humilhado. A palavra nos diz a necessidade que há de se expor. E a gente vê isso muito claro na vida de Jesus. Porque Jesus se expôs principalmente para Judas. E não houve reserva no sentido de mostrar as suas mazelas, embora que não tivesse, mas eu digo sua fraqueza como homem, seus desejos e vontades, para todos os discípulos. E Judas estava participando disso. E quando Judas o trai, a palavra amigo, ele diz respeito a eu estava com você e abri tudo para você. Então é esse sentimento que eu tenho por você, embora ele não tivesse para com Jesus. Mas a gente se tranca, a gente se magoa, a gente chateia, a gente fica triste. Aí a gente entra pelo caminho completamente oposto. Nunca mais vou me falar com ninguém. Nunca mais vou me abrir com ninguém. Aí é que você tem que entender, aí que você tem que se abrir mesmo. Tem que doer, tem que passar, tem que sair dessa capa. Às vezes é uma capa de cebola, né? Uma capinha atrás da outra. Temos que sair disso. Aí uma pergunta que cabe para nós, talvez nesse momento, é: o que você quer? O que é que você quer? Continuar sendo essa mesma pessoa? Pô, você é um cara legal, você é um gente fina, você é beleza, você... E para Deus você não ser isso? Não importa como os homens te veem. Importa como Deus te vê. É isso que
vai contar, no final das contas. Por isso que quando a gente olha para os discípulos hoje, a gente fica feliz. Porque eu até falei com vocês que Deus não tem uma preocupação imediata com a nossa imagem. Não tem. Porque a imagem é o que os outros veem. Mas quem convive com você vai te conhecer. Então Deus tem uma preocupação com tratar você e restaurar. A gente vê um Paulo, e eu já falei isso para vocês, que Paulo morreu como o quê? Marginal, colocou fogo em Roma. Quem não conhecia Paulo é miserável, pregando aí sobre esse Jesus e aí botando fogo em Roma. E a imagem dele foi essa. Nós que o conhecemos um pouco pela revelação do próprio Senhor, que homem cheio de graça. Mas a imagem dele qual foi? E Jesus, no meio de 2 ladrões. Você está entendendo? E a gente fica numa preocupação como as pessoas vão nos ver. Irmãos, a convivência vai trazer a verdade. E o resto ele cuida. Vamos conviver. Vamos conviver. E por isso que as pessoas, elas não gostam de conviver. Então é muito bonito a gente pegar a congregação, fazer reunião, fazer glória a Deus, a gente canta, a gente pula, a gente dança, você entra, você sai, ninguém sabe quem é você. Maravilha. Não, aquele irmão ali, na hora da oferta está lá, ofertando. Pô, aquele irmão ali passou de carro, dá carona. Aquele irmão ali, temos que conviver. Quantas vezes fazemos coisas para afastar as pessoas da gente? E não são coisas ruins, são coisas boas. Mas, como eu disse para vocês, você não está preocupado nessa nossa imagem, está preocupado em nos tratar e nos sarar. Se estivesse bom da maneira que você estava, por que então você está em Jesus? E lembrando que estar em Jesus é uma transformação constante. A gente tem um objetivo, a gente tem um alvo. Qual é o alvo? Qual é o alvo? Ser como Ele é. É interessante porque a gente entra no Evangelho e algumas coisas, logicamente, grosseiras já são tiradas. Mas isso não é o final. O final é ser como Ele é. Eu lembro de Tony, pastor Tony, sempre falava isso. Tony dizia assim, o padrão que o Pai estabeleceu para nós é alto. Não é um padrão pequeno. É um padrão extremamente elevado. Que nenhum homem conseguirá chegar a esse padrão pela força. Somente pela graça do Espírito Santo. Não tem como chegarmos ao padrão, ou seja, tem que ser como Jesus. Não vai adiantar você se esforçar, porque você não irá conseguir. Porque se fosse pelo esforço, para que Espírito Santo? Qualquer homem conseguiria. Mas não é assim que acontece. É o Espírito que nos conduz. É o Espírito que nos concede o acesso a Ele e vai nos transformando para ser como Ele. Por isso que Paulo também diz, não extingueis o Espírito. Não entristeçais o Espírito. Porque o Espírito está aconselhando, orientando, lhe mostrando, lhe incomodando para que você se abrir e você não. E você continua estacionado e não vai para lugar nenhum. Porque temos carência de homens de Deus? Porque os homens querem as coisas segundo as suas vontades, segundo os seus desejos, segundo a sua maneira de pensar. A sua maneira de pensar tem que estar condicionada à direção do Espírito. E vai conduzir de formas que muitas vezes não gostamos, porque é Ele que manda. A gente faz planos e projetos que Ele vai desfazer. A Bíblia está dizendo isso, a gente já lê em Provérbios, os homens fazem plano, mas a resposta certa vem do Senhor. Você planeja e tem que planejar, mas está suscetível à mudança que Ele vai fazer. Porque Ele tem algo que você não está enxergando, que é muito melhor e maior do que você pensa. Porque a mudança que Ele quer promover para você não é uma mudança do seu bem-estar, não é uma mudança dos seus contextos naturais, para que você tenha uma boa condição de vida, uma boa saúde de vida. Isso é apenas consequência se Ele tiver para você e você vai experimentar, mas muito melhor é estar com Ele e ser transformado por Ele. Porque vai experimentar de uma paz que este mundo não vai te conceder. Às vezes eu ficava olhando alguns programas de TV e num desses programas eu vi uma cidadezinha, acho que foi no Alasca, se eu não me engano. Ela tinha, na época, 5.000 habitantes. Índice de criminalidade, 0. Qualidade de vida, excelente. E aquilo me despertou um sonho. Na época eu falei, vou mudar para esse lugar.
lugar que tem acesso à natureza, e tal, e tal, e tal. E comecei a ficar pensando em lugares como aquele e aquele lugar. E aí o Espírito Santo começou a falar comigo. Não é o lugar. Não é o lugar. Porque embora não haja violência, embora haja isso, embora haja aquilo, não há a minha graça, não há a minha presença. E eu comecei a pensar, falei, não é verdade. E aí quando você começa a meditar na palavra, fala, lhe darei uma paz que excede todo entendimento. Então eu comecei a entender que não é as circunstâncias. Então, se o outro não está bem, ou se o outro está me ofendendo, ele não tem poder para atingir minha paz, porque eu estou fundamentado numa paz que não é natural. Não é uma paz condicionada a como você me trata. Não é uma paz condicionada ao que eu tenho. Não é uma paz condicionada ao que eu conquistei. Aí eu comecei a experimentar dessa paz. E eu comecei a entender que essa alegria tem renovado minha força todos os dias. E eu tenho colocado cada dia mais a minha vida dentro da dependência da graça do Senhor. E eu até falava também num ponto ontem que eu disse quantas coisas ao longo da minha história de vida eu tentei mudar e não consegui. Até o dia que eu descobri que é pela graça. Aquela palavra que diz que a graça do Senhor é melhor que a vida, ficou me incomodando. E eu querendo entender o que era graça, eu comecei a entender que graça é muito mais, muito além do que favor não merecido. É a graça que nos leva ao Senhor, de forma que tudo que nós precisamos vem por essa graça. E para que a graça atue, eu preciso estar completamente vulnerável. Completamente dependente. E eu dei determinadas coisas que eu falei, Senhor, eu preciso mudar isso. O Senhor sabe que eu já tentei. O Senhor conhece todo o esforço que promovi. Parei, consegui durante 1 mês, 2, 3, depois voltava tudo de novo. Então está mais claro, está muito claro que eu sem o Senhor não consigo. E Pai, eu lembro da palavra que Jesus disse, e hoje eu entendo, Pai, quando a palavra diz que sem mim nada podeis fazer. E eu quero te pedir perdão por todo momento que eu tentei com meu esforço mudar e não me deixei ser trabalhado pelo Senhor. E ali me entreguei ao Senhor. E, claro, vocês creem em milagres, né? Normal. Aquilo que anos eu não conseguia, em 6 meses, não resta mais resquício daquilo. Vem a lembrança, mas eu começo nesse momento da lembrança a glorificar o nome do Senhor, porque eu entendi que é pela graça. E aí, cada vez mais que surge alguma situação que o Senhor vai mostrando, eu entro pelo caminho do negar a mim mesmo, que é negar a minha autodefesa, que é negar a minha ação, e falar assim, eu dependo da tua graça, me concede graça, e Ele tem operado. Não é uma coisa tão simples, são dores constantes, porque a nossa natureza o tempo todo quer tomar o controle. Às vezes você ouve, né, pessoas que estão pensando alguma coisa, falando alguma coisa, e hoje eu falo, Senhor, abençoa essa pessoa. E aí uma palavra também que a gente sempre lembra de... Acho que foi o Sérgio que falou, o Sérgio Franco, que ele diz assim, Senhor, eu estou falando de mim, graças a Deus que ele nem conhece como o Senhor conhece, né? Porque o que ela conhece é muita coisa, pouca. Mas o Senhor conhece tudo. Então, graças a Deus que ela só conhece isso aí. Então, está ótimo. Deixa lá como está. Então, e vamos desenvolvendo. Eu já fui um cidadão que, por todo um contexto de história, sofria muito para agradar as pessoas. Hoje, não vivo nesse contexto. Mas... eu quero que vocês entendam o seguinte, quando eu falo assim, eu não me importo com o que as pessoas estão pensando de mim, não é no contexto, não estou nem aí. Não. Não é que eu não estou nem aí. Mas eu consigo conviver sem que isso consiga me afetar. Porque eu tenho que conviver com essas pessoas que pensam diferente de mim. Eu tenho que estar com ela, ainda que ela não goste de mim. Mas essa palavra não pode me afetar, isso só vai acontecer pela graça. Não é porque eu coloquei na cabeça que a partir de hoje... não é assim que funciona. É graça. É me dar aferimento, é me dar a crítica, é me dar a objeção. E o meu Deus, que é tão bom, tão maravilhoso, Ele vai promover a cura, vai promover a transformação. Porque ela vai conseguir conviver com uma pessoa que vai agir totalmente diferente do que ela está acostumada. E aquilo vai gerar um confronto. Por quê? Por quê? E aí, eu vou ser um agente de cura na vida dela também. Então, irmãos, a gente tem trabalhado com discipulado porque
É preciso que você se dê ao trabalho, se dê à cura. Não pense que você precisa ou que você não precisa. Não é por aí. Eu preciso mudar essa área? Não estou legal. Isso é a coisa que menos importa. Põe na sua cabeça que você tem um alvo. E as pessoas que vão ser colocadas para estar com vocês é para ajudar a você nesse alvo. Não se preocupe, porque não existe expert em discipulado. Não se preocupe se você acha que ela tem condição ou se não tem condição, porque quem promove a mudança é o Espírito Santo. Não é Jackson sentando com vocês, porque Jackson tem anos de experiência, não vai dar nada. Talvez não saia para canto nenhum. Aí chega um outro que você não dá nada e Deus muda a sua vida muito tremendamente por meio do outro, porque é Ele que faz. Essa consciência que precisamos ter. No dia que a gente botar na cabeça que somos do Senhor, pertencemos a Ele, acabou. A gente vai estar descansado. Porque Ele vai trabalhar da maneira dEle, do jeito dEle, da maneira dEle, e vai ser muito bom para nós. Vai ser sofrimento? Claro, porque está falando de contextos do pecado que nos encheu de dureza. Mas o resultado, fantástico. Transformados. Aí seremos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Homens e mulheres que andaremos nesse mundo como sal, como luz, né? Que podemos realmente ajudar. Homens e mulheres que não são dominados por suas necessidades. Todos têm necessidade. Mas não podemos e nem precisamos ser dominados por elas. Precisamos andar livres. Quando a palavra diz que fomos chamados em Cristo e fomos livres, está falando de tudo. A pessoa pensa, fui livre do pecado, livre da sua vontade, livre do domínio. Começa a observar a vida dos discípulos. Tinham vontades, mas quando o Senhor falava, obedecia. Estavam livres do domínio da vontade. Conseguiam ir para lugares que eram perigosos, para lugares que podiam afetar. O Paulo diz assim, né? Sabia passar fome, passar necessidade, ter fartura, livre do que quer, do que não quer, livre. Essa liberdade todos nós precisamos experimentar em Cristo Jesus. E as coisas vão tomar um rumo totalmente diferente. A gente vai andar em paz. Porque a pior coisa é a gente andar achando que as pessoas vão dizer, as pessoas vão falar, não vou para tal lugar porque não tem aquilo, não vou fazer aquilo porque aquilo não me satisfaz. Liberdade. Liberdade. Né? Às vezes nós queremos usar determinadas ferramentas e não sabemos usar as ferramentas corretamente. E às vezes queremos usar a ferramenta e a ferramenta não tem a capacidade que a gente precisava, porque ela não responde a tudo. O que eu quero dizer com isso? Deus lhe capacitou, você é uma ferramenta, mão do Senhor, para que você pudesse estar apto a tantas coisas. Mas às vezes Deus não pode lhe usar mais, porque você mesmo limitou a sua ação. Então, permita que o Senhor faça a você. Tem coisa que você é capaz de fazer que você não sabe. Porque você nunca se deu ao trabalhar de Deus. Então, não, eu só sei fazer isso. Você está limitando. E Deus não vai forçar você a isso. Mas quando você começa a se entregar, você começa a ver que você é capaz de fazer coisas que você nem imaginava, nunca passou na sua cabeça. Às vezes eu fico pensando na vida de Pedro. Será que algum dia Pedro, nos seus pensamentos, porque Pedro já era adulto e já era homem, já tinha família. Será que Pedro, em algum daqueles momentos, antes de conhecer a Cristo, pensou, um dia viajarei, falarei com várias pessoas. Passou, será isso a cabeça dele? Talvez ele não soubesse a capacidade que ele tinha. Né? Pescador, meu pai foi pescador, estou num contexto, vamos continuar sendo pescador, vamos seguindo. E Jesus muda a história daquele cidadão de uma forma tão absurda, tão terrível, tão tremenda. Que capacidade Deus deu a Pedro. Que história a vida de Pedro. Maravilhosa. E liderar um povo. Mais de 5.000 pessoas a igreja chegou em determinado momento. E Pedro, um dos cabeças. O que é isso? Que capacidade Deus deu àquele homem. Que graça. Então, quantas coisas talvez que Deus tenha e pode capacitar tal que você não experimentou porque medo de se expor, medo de padecer, medo de te verem de uma forma diferente, medo de falar de você. Precisamos
transformação do Espírito Santo em nossas vidas, precisamos da cura do Senhor, para que nós possamos ir além dentro de tudo aquilo que Deus tem para nós. Que Deus nos liberte de nossas mazelas, que Deus nos ajude a negar a nós mesmos em essência e desejar perder a vida, para que possamos ganhá-la. A gente perde a vida natural, mas ganha a vida que ultrapassa a natural. Porque o espiritual abrange tudo, né? O natural é só isso aqui. O espiritual abrange o espiritual e o natural, né? Então, quando a gente entende isso aí, as coisas vão tomando um rumo e melhora tudo. Melhora a saúde, melhora o relacionamento com as pessoas, melhora o casamento, melhora a família. É fantástico, né? O que Deus ele promove. Eu louvo a Deus porque eu creio que todos nós estamos nesse processo. Essa palavra que eu estou trazendo não é para lhe confrontar, dizer, no sentido de dizer, você... Não. É um despertamento para que você se doe mais, para que você se deixe, né, passar por esse processo mais profundo. Com certeza vai doer, irmãos. Tem coisas que vão doer porque a dor vem não por causa do processo em si. A dor não acontece por causa do processo. A dor acontece por causa do nível de proteção e profundidade que escondemos isso. Por isso vem a dor. Porque quando a gente começa a cavar, dói bastante. Então, quanto mais escondido está, quanto mais oculto está, quanto mais aprofundado está, mais doloroso é. Então, a dor do processo acontece por causa disso. Porque nós geramos uma situação que agora para cavar, para desterrar, vai ser doloroso. Então, quem gerou tudo isso foi nós. Sem entendimento, sem conhecimento, né? E o Senhor tem nos revelado a necessidade de se dar a Ele, né? Para que Ele possa realmente gerar essa transformação de forma completa. Nem todos chegaremos a ser pastores, nem todos seremos missionários, mas todos continuaremos manifestando a glória dEle. É isso que importa. Que coisa maravilhosa você ter numa empresa um homem cheio do Espírito Santo. Que no momento de toda estresse e confusão, você traga paz. A palavra precisa, a palavra sábia, a palavra que acalma o furor. Numa casa onde muitos não se entendem, você talvez filho, seus pais num contexto de confusão, de contenda, mas a sua presença traz uma tranquilidade naquele lar. É isso que Jesus fazia. Jesus está nos ambientes, a coisa mudava. E isso não era porque ele era apenas o Senhor, porque ele se esvaziou, não foi isso que ele fez? E ele começou a mostrar para a gente que esse é o caminho. Essa é a trajetória que ele almeja para todos nós. Tá bom? Que Deus possa nos ajudar nessa caminhada. E semana que vem nós encerramos. Vou ver se semana que vem a gente faz um resumão. Embora tenha um ponto específico ainda do discipulado para trabalharmos. E que Deus possa nos ampliar ainda mais o entendimento. Amém? Vamos orar mais um pouquinho? Amém, né? Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua misericórdia revelada a nós. Por esse amor tão presente que o Senhor tem demonstrado para conosco. Pai, ajuda-nos a não nos esconder, a não nos autoproteger, mas dai-nos a graça necessária para sermos trabalhados. Foi a tua vontade que os homens trabalhassem com os homens. É difícil. Às vezes quem vai trabalhar conosco é cheio de falha. Mas ajuda-nos a olhar para o Senhor e confiar no Senhor. O Senhor sabe o que faz. E nós queremos ser como Tu és. O Senhor se deu a todo trabalhar nessa terra, Jesus, com homens tão imperfeitos. Porque nós iremos agir de forma diferente. Assim nós louvamos e agradecemos o Teu nome, que haja uma transformação plena em nossa mentalidade, no nome de Jesus. Amém.